O vídeo começa com London, que vai fazer o teste da interesseira com o seu Corvette C8. Ele aborda essa linda mulher, pergunta como ela vai e se apresenta para ela. Ela então fala que se chama Kênia e ele fala que se chama London. Ele pergunta de onde ela é e ela responde que ela é da cidade mesmo. Ele então pergunta se ela vai fazer alguma coisa agora e ela responde que não. Em seguida, ele fala que ela é a mulher mais linda que ele viu hoje e pergunta se pode pegar o número dela. Ela agradece o elogio e responde que sim e parece dar uma moral pro London. Ele passa o telefone para ela anotar o seu número. Na sequência, ele pergunta se tem restaurantes bons aqui perto e ela responde que sim, que tem vários. Ele então pergunta qual que ela gosta mais e ela responde para ele. London fala que ele é novo na cidade e está tentando encontrar um bom restaurante. Ele fala também que gostaria de fazer novas amizades e convida ela para vir almoçar com ele. A garota responde que sim. London então pergunta se na cidade também tem algum bom clube que ele possa ir porque ele gosta muito. E ela responde que tem alguns clubes nas cidades, mas que ela ainda não frequentou. London então pergunta com o que ela trabalha e ela responde que ela trabalha no escritório. Na sequência, ele fala que o carro dele está logo ali e diz a ela para eles não perderem mais tempo, porque ele está com muita fome e chama ela para entrar no carro com ele. London então fala baixinho antes de entrar no carro que gostou dela e ela não parece ser uma interesseira, mas que nunca se sabe e ele ainda vai se certificar disso. Nessa hora, ele pergunta por que ela foi tão amigável com ele. E ela responde que ela é desse jeito e que ela gosta de fazer novas amizades. London fala que a maioria das mulheres interessam nele só depois que vê o seu carro, mas com ela foi diferente. Em seguida, ele mostra a câmera para ela e fala que está gravando um experimento social para saber se ela ia ser uma escavadora de ouro, mas que ela passou no teste. Ela fica surpresa em saber que tudo era um teste. London então fala que ele ainda quer almoçar com ela. Ela responde que eles podem sim ir almoçar, que vai ser bem legal. Então ele termina o vídeo elogiando ela por ter passado no teste e não ser uma mulher interesseira. O vídeo começa com o Trencho abordando essa garota em frente a um fast food. Ele pergunta se ela tem alguns trocados para lhe dar e ela responde que não. Ele pergunta como que ela pagou o seu lanche. Ela responde que ela tinha alguns trocados, mas que acabou de gastar. Em seguida, ele pergunta se pode usar o Google Maps dela porque o celular dele está descarregado. E a garota fala que sim e gentilmente ela empresta o telefone para ele. Em seguida, ele pergunta se pode colocar o número dele no telefone dela. Ela então pergunta por quê. Ele fala que gostaria de conhecê-la melhor porque achou ela muito linda e atraente. A garota então fala que ele pode colocar o número dele, mas ela não garante que vai ligar para ele. Na sequência, o YouTube fala que ele é novo na cidade, está de férias e está tentando conhecer pessoas novas. E ele não conhece nada na cidade e gostaria de arrumar uma companhia e se apresenta para ela. Porém, a garota fala que não está interessada e rejeita o convite dele. E fala para ele que ela tem namorado e que ela é fiel a ele. Ele então pergunta se ele pode pegar o Instagram dela. Ela fala que o Instagram dela é particular e que ela só passa para amigos.
Ele fala que está tentando ser um amigo dela e que gostaria de conhecê-la melhor. Ela novamente fala que é melhor não, então ele caminha até o seu carro de luxo. E na hora que a garota vê a máquina do YouTuber, olha o desespero que ela faz para ir atrás dele. Nesse momento, ela pergunta se o carro é mesmo dele. O YouTube confirma que sim. Ela então pergunta se pode dar uma aceleradinha no carro. Ele fala que sim e pede para ela entrar no carro e ficar à vontade. Em seguida, ele fala que gostou dela e achou ela muito linda, mas ele precisa dizer a verdade para ela. Ele está fazendo um teste para saber se ela ia ser uma escavadora de ouro, mas ele fala que ele está na dúvida se ela passou no teste ou não, e mostra para ela a câmera que está gravando para o YouTube. Ele então fala que ele está gravando um vídeo para o YouTube e seus seguidores vão ver ela no canal dele. Ele fala que ele é um grande YouTuber e que faz experimentos sociais. Ele então pede para ela deixar o seu Instagram para os seus seguidores seguirem ela nas redes sociais. Na sequência, eles combinam de sair para beber e ela entra no carro mesmo tendo namorado. E não sabemos mais o que aconteceu. Deixa aí nos comentários. O vídeo começa com Naya abordando essas duas morenas em frente à sua Lamborghini para fazer o teste da interesseira. Ele pergunta se elas podem o ajudá-lo e ela responde que estão com pressa e tem que ir embora. Ele pergunta se pode pegar o Instagram delas ou seu telefone, mas as duas garotas falam que tem namorado e já dão um fora nele sem dar nenhuma chance. Sendo assim, o YouTube caminha até a sua gloriosa Lamborghini. E como num passe de mágica, as duas mudam de ideia e vão atrás dele dizendo que o carro dele é muito bom. Ele pergunta se elas já andaram em uma Lamborghini e elas respondem que não, mas sempre tem a primeira vez. Depois dele se apresentar, ele pergunta se elas realmente têm namorado. As duas magicamente falam que não e fazem o namorado desaparecer. O YouTube então passa o telefone para elas e pede para elas anotar o seu telefone. E muito fácil, as duas passam o telefone para ele. Em seguida, ele elogia as tatuagens dela e fala que gosta muito de tatuagens. Então, ele fala que queria pedir ajuda delas para escolher um bom restaurante, mas que elas nem queriam falar com ele. As duas falam que agora elas vão ajudar ele a escolher o melhor restaurante. Então Naya chama elas para entrarem no carro e conversarem lá dentro. E é claro, elas aceitam e ficam achando que vão se dar bem com o cara só porque ele aparenta ter muito dinheiro. E vamos ver o que isso vai dar. Dentro do carro, o Naya pergunta o que elas vão fazer agora. E a garota responde que estavam indo tomar uma bebida e convida ele para vir com elas. Ele então fala que tem uma cobertura aqui no centro da cidade e lá tem muita bebida e chama elas para vir com ele que vai ser melhor. As duas topam e aceitam o convite. Então, nessa hora, ele pede para elas descerem do carro e darem a volta porque ele quer falar uma coisa com elas, antes deles irem para a sua cobertura. Elas descem do carro e o YouTuber fala que agora ele está pronto e fala que agora elas podem entrar novamente no carro, mas quando elas vão tentar entrar, ele deixa a porta trancada. Então, ele acelera o carro e fala que não sai com garimpeiras de ouro. E as duas acabam sendo rejeitadas.
O vídeo começa com Joel e seu amigo Frank abordando essa mulher em um posto de gasolina para aplicar o teste da interesseira. Joel pergunta se ela precisa de ajuda para abastecer o seu carro e fala que ela parece estar com muito frio. Ela responde que suas mãos estão com frio e o seu corpo também está com muito frio. Frank pergunta aonde ela vai. Ela responde que é segunda-feira e que ela não vai sair, só está abastecendo o seu carro. Então Joel brinca com ela e pergunta se ela vai na igreja com essa roupa. E ela leva na brincadeira e fala que não. Em seguida, Frank pergunta para ela se eles ajudassem ela a abastecer o carro, se ela não podia passar o seu número. Ela fala que pode sim e passa o contato de telefone para Frank. Então Joel pergunta se ela tem um namorado. Ela fala que não, mas que não está procurando relacionamento agora. Então Joel pergunta o que aconteceu com ela. Ela responde que seu último namorado a traiu e ela sofreu muito com isso. Então Joel e Frank falam que sentem muito e sabem como é duro passar por isso. Frank fala que também já passou por isso e não foi nada fácil. Então Joel fala que se o ex-namorado dela fez isso é porque ele não a merecia. Eles conversam um pouco e Joel diz que ela vai encontrar um homem que seja legal e fiel. Então ela pergunta qual é o nome deles e se apresenta e fala que se chama Olivia. Ela fala que eles estão conseguindo animar o dia dela e pergunta de onde eles são. Joel fala que eles são novos na cidade e que estão tentando fazer amizades. Então Joel fala que eles gostaram de conversar com ela e que ela é muito gente boa e os tratou super bem. Em seguida, Joel revela para ela que eles são youtubers e que estão passeando com seu carro novo. Então, nessa hora, Joel chama ela para ver o carro novo que eles compraram, que está logo ali do lado. Então, depois de ver o carro deles, ela fala que o carro é muito bonito e pergunta se é uma Lamborghini. Frank confirma que sim e fala que eles estão gravando um vídeo para o YouTube e que eles estão fazendo um teste para ver se ela ia ser interesseira, mas que ela passou no teste e foi muito legal com eles, e mostra a Lamborghini por dentro para ela. Joel explica que se ela não quisesse falar com eles, eles iriam até o seu carro e se ela fosse atrás deles e mudasse de ideia, que ela seria uma Gold Digger, mas que ela é uma mulher muito humilde e que está de parabéns. Então Frank fala para ela se apresentar na frente da câmera e falar o seu Instagram para que os seus seguidores possam segui-la na rede social. Ela então faz do jeito que ele falou e passa seu Instagram. E Frank pede seus seguidores para segui-la na rede social. E terminamos o teste com uma garota que não foi interesseira. Dessa vez, no top 1, temos o youtuber Nate, que aborda essa mulher em frente à sua Lamborghini. Ele inicia um papo descontraído com a garota, se apresenta e fala que gostou dela e achou ela muito linda. A mulher agradece o elogio do caçador. Então, ele pede para ela passar o seu Instagram para ele e na sequência também pega o telefone dela. E o que parece é que a mulher já tá dando uma moral para ele. Diante disso, ele pergunta se ela tem namorado, mas ela hesita em responder. Então, ele pergunta por que ela hesitou, e ela fala que está saindo com a pessoa que ainda não é um namorado. Em seguida, ele pergunta para onde ela vai e ela responde que está indo fazer compras em um supermercado. Então, ela pergunta para ele se ele quer ir com ela até o supermercado. Ele fala que sim e fala que pode levar ela na sua Lamborghini. Então, ela fica surpresa e fala que gostou do carro dele.
Ele chama ela para mostrar o carro e fala que ela pode guardar as compras aqui no porta-malas. Ele fala também que eles podem ir agora fazer as compras, mas que ele não vai poder pegar muita coisa porque não cabe no porta-malas do carro. Em seguida, ele abre a Lamborghini e ela entra no carro. Dentro da Lamborghini, eles conversam sobre restaurantes e comidas e ela fala que gosta de caracol. Então, o YouTube começa a zoar e fala que ele não come caracol e que é muito estranho. Papo vai, papo vem, ele fala que tem que admitir que quando foi falar com ela, que ela agiu de forma legal com ele e que ele não esperava isso. Porque a maioria das garotas que ele vai conhecer, quase todas o tratam mal e são rudes com ele, porque acham que ele não tem dinheiro. Ele fala que ela conversou com ele e o tratou bem mesmo antes de ver o seu carro. Ele fala que a maioria das mulheres só tem interesse no carro dele e no seu dinheiro. Então, ele fala que apesar dele ter uma namorada, que ele gostou muito da atitude dela e que ele está fazendo um experimento social para pegar a garimpeira de ouro. E fala também que não vai poder ir com ela fazer as compras porque seria desrespeitoso com sua namorada. Ela fala que tudo bem e que agora ele tem o Instagram dela e eles podem ser amigos. Ela desce do carro e vai embora, passando no teste da interesseira. O vídeo começa com o YouTube Joel, que faz sua abordagem em frente a essa loja e aborda essa bela moça. Ele pergunta o nome dela e pede para falar com ela só um minuto. A mulher fala que está com pressa e que ele não faz o tipo dela. Joel pergunta como está o dia dela e pergunta se pode contagiar o dia dela um pouco com sua energia. A mulher responde que está indo para a manicure e Joel pergunta se pode acompanhá-la até lá. Ela responde que não acha uma boa ideia. Joel pergunta se ela está bem e se está acontecendo alguma coisa. Ela fala que não está disponível hoje e pede para ele ir embora. Joel pergunta se ela tem namorado ou se tem algum homem. Ela fala que sim, que ele não gosta que ela fale com estranhos. Joel fala que está tentando fazer amizade com ela e que ele não é nenhum estranho. Ele pede para ela passar o seu telefone, mas ela fala que não passa o telefone para estranhos. Então, Joel pergunta por que ela está sendo tão rude com ele e fala que não vai mais incomodá-la. E vendo que ele não vai ter sucesso com a garota, ele vai em direção à sua Lamborghini. E é nessa hora que a mágica acontece. A mulher morde a risca e vai atrás dele completamente impressionada com o carro e pergunta se o carro é dele. Depois de confirmar que o carro é dele, a mulher não perde tempo e pergunta se pode se sentar no carro. Joel fala que sim e fala que ela pode dirigir o carro dele se ela quiser. A mulher muda de ideia e pergunta se ele ainda quer sair com ela. Joel fala que sim e pergunta por que ela mudou de ideia. Ela fala que gostou muito do carro e que mudou de ideia porque viu que ele não era uma má pessoa. Então, para impressionar ainda mais a mulher, Joel fala que o capô da sua Lamborghini é personalizado e que é de mármore e fala que a Lamborghini ficou bem mais cara por causa desses detalhes. Papo vai, papo vem, Joel fala que no início ela não demonstrou nenhum interesse em falar com ele e disse que tinha namorado. A mulher fala que estava brincando quando disse aquilo. Joel fala que ela se demonstrou ser uma garimpeira de ouro e que ele não sai com mulher interesseira.
A mulher pergunta se pode fazer alguma coisa para convencê-lo a dar uma chance para ela. Então Joel fala que vai acelerar a Lamborghini e para ela dar alguns pulinhos na hora que ele acelerar. Mas o vídeo acaba aqui e não dá para saber se ela foi com ele ou se ele mandou ela vazar do carro. Iniciamos o nosso top 3 com o YouTube Human TV fantasiado de Deadpool para testar a mulher se ela é interesseira. Human está no estacionamento esperando uma garota passar. A seguir, uma garota sai do supermercado e ele a aborda perguntando se está tudo bem e se ela quer ajuda com as compras. Ela fala que não precisa e que sua fantasia não está nada propícia à ocasião. Ele fala que estava entediado, então procurou algo para fazer e que ele é muito fã do Deadpool. Ele fala para ela que sua roupa super combina e que ele gostou muito. Ela fala para ele que não está afim de papo e que ela tem namorado a esperando em casa. Então, Human deseja um bom dia e vai em direção à sua Lamborghini. E é aí que a mágica acontece. Quando ela vê ele indo em direção à sua supernave, ela vai falar com ele perguntando se o carro é dele. Ele responde que sim e pergunta se tem algum problema. Ela fala que não e não sabe qual o nome do carro, mas que é fantástico. Então ele pergunta se o carro dele aumenta as chances dele conversar com ela. Ela responde que sim e vai pegar seu telefone para tirar algumas fotos. Então Human pergunta se ela quer se sentar no carro para tirar algumas fotos e ela fala que sim. Então Human pega o celular e fala que ela pode postar no Instagram e pede para ela dizer garimpeira para tirar a foto. A garota sorri para a foto e não entende nada. Então ele pergunta por que ela não está sorrindo e diga garimpeira. Ela pergunta para ele o que ele quer dizer com isso. Então ele fala para ela que tem uma câmera bem ali gravando e que ele faz vídeos para o YouTube de mulheres interesseiras e que o nome do vídeo vai se chamar Expondo Mulher Garimpeira. Ela fala que ele não precisa ser baixo porque isso não combina com ele. Ele a pergunta se você não é uma garimpeira, então qual o seu nome? E fala que até pouco tempo atrás ela nem estava interessado e nem quis falar com ele. Mas quando ela viu sua Lamborghini, veio correndo atrás dele e que ela pode até postar suas fotos no seu Instagram, mas é para ela mencionar ele em sua postagem. A garota fica super irritada com o YouTube e começa a xingá-lo e fica descontrolada, jogando água para todo lado e vai embora. E dessa vez a interesseira se deu mal. Começamos o vídeo com o caçador de interesseira Nate, que faz sua abordagem e aborda essa garota. Ele pergunta se ela tem um tempinho para falar com ele e fala seu nome e se apresenta. Ele fala que gostou muito da roupa dela e pergunta se ela não gostaria de almoçar com ele. Ela fala que agora está indo encontrar com suas amigas, mas fala que talvez outro dia. Então Nate pede para pegar o telefone dela e ela passa para ele o seu número. E até então ela parece mesmo ter gostado dele. Ele pergunta para ela qual o tipo de homem que ela gosta e ela fala que gosta de homens altos e cor escura. Então o YouTube fala que ele é alto e é escuro e está bem na frente dela e fala que só precisa de uma chance. Em seguida, ele fala que vai dar uma carona para ela no seu carro e que é um carro muito simples, mas ela aceita o convite. Mas é nessa hora que chega um funcionário do YouTube em uma Lamborghini Urus e começa a dar em cima da mulher, chamando ela para sair com ele. Mas a mulher se mantém firme e fala que está com o Nate.
O cara insiste dizendo que pode levar ela em qualquer lugar para ela fazer compras, porque ele tem muito dinheiro e tenta de várias formas convencer a mulher a entrar no carro, mas a mulher fala que já está acompanhada e rejeita o convite. Então, Nate fala para o seu amigo ir embora porque ele já vai dar carona para a mulher e fala que ele está incomodando ela. Em seguida, Nate entra com a mulher dentro do seu carro. Nate pergunta para ela por que ela não quis ir com outro rapaz com o carro de luxo e preferiu ficar com ele. Ela fala que aquele carro não fez diferença nenhuma para ela. O YouTube fala que tem que dizer a verdade para ela, que ele está fazendo um experimento social para testar a mulher interesseira e que na verdade aquele cara é o seu funcionário e o carro é dele, e fala que ela passou no teste e que não é uma interesseira. Ele a elogia, dizendo que gostou muito da atitude dela e acaba dando uma carona para ela. O vídeo começa com o caçador de interesseira, Eric, que sai da Lamborghini e aborda essa linda garota. Ele elogia ela dizendo que ela está muito bem em forma, com um corpo incrível e pergunta se ela é personal trainer. Ela agradece o elogio e se apresenta para ele e fala que ela malha muito para manter esse corpo em dia. Ele fala que ela está parecendo uma heroína e até parece a Mulher Maravilha. Além disso, ele pergunta o que ela está fazendo ali e ela responde que está indo embora para casa. Em seguida, a Lamborghini chama tanta atenção que o pessoal ali perto começa a elogiar o carro e pede para tirar fotos. Ele fala para ela que seu carro faz muito sucesso por onde ele vai e que já tem ele há 4 anos. A mulher fala que a cor do carro é muito linda e que chama a atenção em qualquer lugar. Em seguida, ele chama ela na frente do carro e começa a explicar algumas coisas para ela sobre o carro. Na sequência, o YouTube começa a falar de relacionamento e fala que terminou com sua namorada faz poucos dias e que não estava feliz com ela. Além disso, ele pergunta para ela se ela é casada ou tem namorado ou algo do tipo. Ela responde que não, que está solteira porque não achou uma pessoa legal ainda que vale a pena. O YouTuber elogia ela dizendo que ela é muito linda e que viu ela de longe e decidiu que tinha que falar com ela e que achou que isso seria coisa de destino. Então, Eric fala que está indo almoçar em um restaurante e pergunta se ela não quer ir almoçar com ele. Ela responde que sim e aceita o convite. O YouTuber pergunta se ela gostou mesmo do carro e depois dela falar que sim, ele chama ela para entrar no carro para ver melhor a Lamborghini. Lá dentro do carro, eles conversam e combinam em qual restaurante vão almoçar. Papo vai, papo vem e é nessa hora que a pegadinha começa. O amigo do YouTube chega xingando como se fosse o dono do carro. E chega xingando, falando: "Porra, Eric, tô te ligando há 2 horas e você não atende. O que você está fazendo com o meu carro? Falei que em 2 horas era para você me entregar." O YouTuber pede desculpas e fala que isso não vai acontecer de novo. O cara fala para ele que não vai mais deixar seu carro com ele porque ele está decepcionado. O YouTuber pergunta se pode ir com ele no carro e ele responde que não. A mulher pergunta se o carro era daquele cara e o Eric responde que sim e fala que quis impressionar ela. A mulher fala que não precisava disso porque o carro não faz nenhuma diferença para ela. Além disso, ela fala que eles podem ir almoçar no carro dela. E dessa vez a mulher não foi interesseira. O vídeo começa com Kilo se passando por um morador de rua para fazer o teste da interesseira.
Ele pergunta se ela tem um pincel para ele escrever no papelão, mas a garota fala que não tem e tenta ir embora. Em seguida, ele pergunta se ela não tem alguns dólares para lhe dar para ele fazer uma refeição. Depois dela responder que não, ele fala que achou ela muito linda e pergunta se ela não poderia passar o seu número para ele ligar para ela depois. Porém, a garota fala que não e manda ele se enxergar. Sendo assim, Kilo caminha até a sua Lamborghini e quando ela vê que o cara está de nave, magicamente ela muda de ideia e vem falar com ele. Ela fala o que ele estava fazendo ali. Ele responde que gosta de vir aqui para desenhar, mas ela fala que ele também estava pedindo dinheiro. Kilo responde que só queria ver se ela ia o ajudar e que ele estava brincando. O YouTube pergunta se ela não quer entrar no carro para eles conversarem lá dentro. Ela não perde tempo e entra na Lamborghini com o YouTube, achando que vai se dar bem com o garotão. Dentro da Lamborghini, ele pergunta por que ela não queria falar com ele e não quis passar o seu telefone. Ela fala que achou estranho a abordagem dele e que ela não o conhecia, mas o YouTube fala que ela ainda não o conhece. Ela diz a ele que agora viu que ele é gente boa. Em seguida, ele pede para ela descer do carro porque ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro e que ele não quer mais sair com ela. A garota insiste e tenta sair com ele, mas ele fala para ela descer. Ele fala que está fazendo um experimento social e que ela não passou no teste e demonstrou ser uma garimpeira de ouro. A garota fala que não é garimpeira. O YouTube fala que é sim e a deseja um bom dia. O vídeo começa com Londo perguntando como ela vai e ela responde que estava bem até agora. Londo pergunta como assim e ela responde que ele não faz o tipo dela e que não quer falar com ele. Então ele pergunta qual o tipo dela e ela responde que com certeza não é ele. O YouTube pergunta aonde ela estava indo e ela responde que não é da conta dele e continua dando patada em Londo. Em seguida, Londo pergunta se pode pegar o telefone dela para se conhecerem melhor e ela dá uma chance para ele. Ela responde que nunca passaria o telefone para alguém que se veste assim como ele. Londo então, vendo que não vai ter chance com ela, se despede e caminha até o seu Corvette. E, na hora que ela vê que o cara está de nave, ela não resiste e vem perguntando se o carro é dele. E nessa hora já parece ter mudado completamente de ideia. Ele confirma que sim e chama ela para vir de perto conversar com ele. Então ela dá a volta e vem conversar com Londo. Ela pede desculpas por ter sido muito rude com ele. Londo fala que não tem problemas. Ela então pergunta o que ele vai fazer agora. Ele responde que vai conseguir comida em um bom restaurante. A garota fala que pode ir com ele para almoçarem juntos. Mas Londo fala que ela disse que ele não fazia o tipo dela. Ela fala que estava brincando e só disse aquilo da boca para fora. Então ele mostra para ela um restaurante que tem ali perto e chama ela para entrar no carro com ele. E ela não perde tempo e entra na super máquina. Porém, dentro do carro, Londo fala que ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro e que não vai mais sair com ela. Ele mostra para ela a câmera que está filmando e pede para ela descer do seu carro. Ela desce do carro debochando dele e fala que o carro deve ser alugado.
O vídeo começa com Joel encostado na Lamborghini, abordando essa moça que se aproxima. Ele pergunta como ela vai, e depois dela falar que tá tudo bem, ele pergunta qual o seu nome e se apresenta para ela, e diz que se chama Joel e que é um prazer conhecê-la. Em seguida, Joel pergunta se ela tem namorado, e ela responde que não, que está solteira. Joel fala que está surpreso porque a maioria das mulheres tem namorada aqui na cidade. Então, ele diz a ela que é novo na cidade e não conhece muita gente. Ela também diz que é nova na cidade e fala que acabou de se mudar para cá tem pouco tempo. Então Joel pergunta se pode pegar o número dela e seu Instagram. Joel pergunta de onde ela é e ela responde que é de Vegas. A seguir, Joel fala que já foi em Las Vegas várias vezes e que ele é de Detroit. Então, ela pergunta se o carro é mesmo dele. Joel fala que sim e pergunta se ela já andou alguma vez em um carro desse e chama ela para se sentar no carro. Em seguida, Joel fala que ele é um youtuber famoso, só que ele não gosta de dizer às pessoas porque elas ficam perguntando sobre ele. Em seguida, o funcionário de Joel liga para ele, se passando pelo chefe dele, e dá maior esporro em Joel, dizendo: Joel, cadê meu carro? Por que você não trouxe ele até agora? Joel fala para ele ficar calmo, porque ele está com uma mulher. O cara fala que vai mandar ele embora do serviço e desliga o telefone na cara dele depois de falar que ele tem 10 minutos para devolver o carro. Joel então fala que o carro é do seu chefe e ele só queria impressioná-la. Ela fala que não precisa falar mentira, era só dizer a verdade e que para ela nem faz diferença. Então Joel mostra para ela a câmera e fala que está filmando e que é tudo parte de um teste, e diz a ela que ele testa mulher garimpeira de ouro e que ela passou no seu teste e não foi interesseira. Em seguida, Joel pega na mão dela e pede para ela dar uma voltinha e depois pede para os seus seguidores seguirem ela na rede social. Então, Joel termina o vídeo dizendo que ela passou no teste e é uma mulher genuína. Já se inscreve no canal, ativa o sininho e vamos pro próximo vídeo. Se gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar aquele like para fortalecer o canal e ative o sininho de notificações e inscreve-se no canal. Obrigado e até o próximo vídeo.